Sou o irmão Francisco da Cruz, eu sou da Fraternidade de Aliança Toca de Assis. Eu entrei quando eu ainda não tinha nem 18 anos, já estou há 13 anos. Eu sou natural do interior do Amazonas e não conheci a vida religiosa, mas desde criança eu sempre fui muito fascinado pela vida de São Francisco. Quando eu tinha 14 anos, eu conheci dois irmãos da fraternidade. Eles tinham ido do interior de São Paulo, de Campinas, para a minha cidade, no interior do Amazonas. E eles foram a pé, pegando carona de ônibus, eles passaram 1 mês e meio andando para chegar lá. E aquela radicalidade, as vestes franciscanas, os pés descalços, essa história de ir andando, de ir na providência de Deus, mexeu muito comigo. Não é? Quando eu os via, como se eu tivesse me visto lá, como se eu tivesse me identificado. Então eu conversei com eles, perguntei como que era a vida, eles me contavam de como os irmãos vivem, dormindo no chão, vivendo com os pobres, com aquilo que as pessoas doam, numa casa comum, onde todo mundo é igual, onde tudo é partilhado, sem salários. Então era uma realidade do Evangelho que eu poderia me inserir, viver radicalmente esse mistério do Evangelho. Era a vida mais parecida com a vida de Francisco de Assis que eu já tinha ouvido e visto. Então eu comecei a fazer um acompanhamento naquela época, em 2001. A gente não tinha um acompanhamento vocacional muito intenso, mas como eu tinha só 14 anos, os meus pais não me deixaram entrar. Eu fiz experiência em seminário porque eu tinha tenho um grande desejo de ser sacerdote. Mas eu queria mesmo uma coisa que fosse mais radical, uma coisa mais evangélica. E a Toca trouxe essa resposta para mim, né? Porque eu sentia muito forte o chamado dentro de mim, o chamado a viver essa radicalidade do Evangelho. E como os meus pais não queriam me ajudar, eu tive que juntar com os amigos, a gente comprar as passagens e eu ter que viajar assim, sem a bênção dos meus pais, apostando que era a minha vocação, né? Eu fui morar, a primeira experiência que eu fiz, então, no final do ano de 2004, numa casa em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E foi ali, a primeira experiência que eu tive com uma casa da Toca, quando eu entrei, foi bem assustadora, porque é uma mudança de vida muito radical. Eu perdi o conforto da minha casa, eu perdi minhas roupas. Eu cheguei com uma mala, com algumas coisas, e em meia hora aquelas coisas já estavam distribuídas entre os pobres acolhidos que moravam ali. Eu fui conhecendo a realidade da casa, os pobres idosos, deficientes, né? Pessoas assim abandonadas pela família, pela sociedade, e que a Toca acolhe e cuida. Quando eu entrei na casa, isso para mim é muito importante porque foram as primeiras experiências, né? Hoje tudo é muito comum para mim, embora cada dia exija o seu sim, mas aquela experiência foi muito forte. Eles me levaram num quartinho pequeno e disseram, aqui é que é a clausura, aqui todo mundo tem suas coisas. Era um quartinho pequeno, tinha um armário 30 por 20, aqui tem que caber todas as suas coisas. E eu lembrei do meu quarto, da minha cama, dos meus armários, das minhas coisas, e eu pensei, é uma mudança grande mesmo, né? Aí eu perguntei para o irmão, mas como vai caber minhas coisas aqui dentro? O irmão falou, olha, tudo que você precisa tem que caber nesse quadradinho. Eu tive que, claro, me renunciar, tive que renunciar a muita coisa, renunciar às pessoas que eu amava, que eu sentia saudade. Os primeiros dias é um pouco estranho, é difícil, mas eu estava na emoção de estar na Toca, de estar respondendo à minha vocação. No outro dia, os irmãos me mandaram para fazer a minha primeira pastoral de rua. E como que era isso? Eu tinha que ir para o ponto de ônibus, pedir dinheiro do pessoal que estava ali para me pegar a passagem e ir para Niterói. A gente levava uma maletinha com material de curativo, com remédios, algumas coisas de higiene. E eu tinha que encontrar os irmãos de rua se eles precisassem fazer isso. Mas eu nunca tinha feito um curativo, nem um band-aid em mim mesmo eu tinha colocado. Então eu fui, eu e um outro vocacionado, a gente foi para o centro de Niterói. Também foi uma das experiências mais fantásticas, porque eu encontrei lá um grupo de moradores de rua numa praça, e esses irmãos em situação de rua, quando eles viram, eles ficaram muito alegres, eles falaram, olha, os irmãos da Toca aqui, eu não acredito.
E eu fiquei muito feliz com aquela acolhida. Eu vi que a toca era muito conhecida por eles, muito amada. E um deles chegou e falou assim: irmão, eu estou precisando fazer um curativo porque eu fui no hospital, e o hospital não acolhe a gente, que a gente está sujo, a gente fede e a gente precisa de cuidado de vocês, só a toca para fazer isso. Então eu disse, eu com muita alegria, falei assim: não, eu vou fazer esse curativo em você, olha, vou colocar uma luva aqui, vou fazer o curativo em você. E aí na hora que eu me abaixei, ele estava com uma ferida entre 2 dedos dos pés. Eu me abaixei para tirar a faixa e eu senti uma dor muito forte. E começou a me dar uma ânsia de vômito. E aí vocês imaginem assim, um jovem que gosta de creme, de perfume, de andar limpinho, sentia aquele cheiro forte, né? Na hora que eu tirei o curativo, eu vi que na ferida tinha alguns miíases. Tinha uns bichinhos se mexendo ali dentro. E eu fiquei muito assustado, porque eu nunca imaginei que o ser humano fosse ficar tão degradado a ponto de os vermes comerem a sua carne vivo. E eu comecei a sentir assim, uma angústia dentro de mim. Eu queria rir, sorrir com ele. Eu pensava que ali estavam as chagas de Jesus que eu estava cuidando. Mas era difícil lidar com aquele cheiro, com os vermezinhos. Mas eu pensava nas chagas de Jesus e fiz o curativo dele. Eu tirei 12 miíases daquela ferida, né? E aquilo mexeu muito comigo, porque algumas pessoas perguntam assim: irmão, o que te motiva a dar tua vida por essas pessoas? Bom, primeiro que eu dou minha vida por Jesus, foi Ele que me chamou. Precisa ter um chamado, senão você não consegue ir até o fim. Então é uma resposta, eu faço isso por amor a Deus, por amor a essa vocação, a esse chamado que Ele me fez. Mas eu não consigo ser humano, vendo um outro ser humano passar por uma situação de indignidade e eu podendo fazer alguma coisa, não faço nada. Eu acho que você não é humano quando você deixa a pessoa na indignidade, se você pode ajudá-la. Então, quando eu liguei a primeira vez para o meu pai, para falar com ele, ele disse para mim: como é a Toca de Assis? É o que você esperava? Eu lembrei disso, deste fato, e disse para ele: não, pai, não é. Ele disse: tá vendo, eu disse para você não ir, que você ia se decepcionar. Eu falei: não é o que eu esperava, é muito mais. Está muito além do que eu criei expectativas. E eu vou ficar para sempre, falei para ele, né? O meu pai mudou totalmente os argumentos dele, né? Ele disse: não, olha, a casa está aberta, meu filho, se você quiser voltar, você volte. E aí eu vi que era mais uma pressão mesmo, né? E Deus foi cuidando dos meus pais, foi cuidando da minha vocação. Quando eu estava perto de me consagrar, de fazer os meus primeiros votos, a gente passa 5 anos de formação e depois professa a primeira vez os votos de pobreza, castidade e obediência, que estão nos nozinhos aqui do cordão que a gente carrega. A minha mãe escreveu uma carta. Nessa carta ela contava um fato. Ela disse que quando eu nasci eu tive insuficiência respiratória e uma bronquite asmática muito forte. E eu não conseguia respirar sozinho, eu precisava respirar por aparelhos. O médico disse para minha mãe que eu não resistiria. A minha mãe tinha 16 anos, era uma jovenzinha ainda, recém-casada e muito assustada, porque o primeiro filho dela não iria viver. A minha mãe, então, ela foi na igreja, que era bem próximo ao hospital onde eu nasci, e ela fez uma promessa para Nossa Senhora. A igreja é a paróquia de São Francisco de Assis e Nossa Senhora das Dores. Então ela fez uma promessa para Nossa Senhora, que se eu vivesse, ela me daria o nome de Francisco e ela me consagraria a Deus, me educaria para que eu fosse uma pessoa consagrada. E quando eu fui lendo aquilo, eu fui chorando, porque eu não entendia por que eu tinha essa afinidade com os pobres, por que eu queria viver para Deus, por que mesmo namorando, eu sabia que minha vocação não era o matrimônio, e eu comecei a entender tudo. A minha mãe, ela não quis que eu entrasse, mas a minha mãe, ela cumpriu a promessa dela de cuidando de mim, me educando, me formando uma pessoa religiosa. Então, eu fui quisto por Deus desde o ventre dela, para essa vocação que me realiza todo dia. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, para estar aqui de novo, e se eu tivesse 1000 vidas, as 1000 vidas seriam na vida consagrada, nessa fraternidade que eu amo. Eu estou estudando para ser sacerdote, terminei a filosofia, estou esperando o tempo para começar a teologia, porque eu quero me dedicar a este carisma, que é muito eucarístico, de adoração
e também me dedicar aos pobres com mais intensidade, como irmão da Toca de Assis, filho da pobreza do Santíssimo Sacramento e como sacerdote da Santa Igreja Católica. Então este é o meu testemunho para os jovens que às vezes não têm coragem, né, de dizer o sim. Eu digo para você, vale a pena. Não é uma decisão que parte de Deus descer do céu e dizer para você, eu quero isso. Não. Exige sua liberdade. Deus não exige nada de nós. Ele espera que eu corresponda à minha vocação, mas é um sim livre. Eu poderia escolher outra coisa, mas eu sou livre todo dia para dar o meu sim a essa vocação que me realiza. Então não tenha medo, porque com certeza Deus ele vai dar tudo que é suficiente para você corresponder a esta vocação maravilhosa, se você for chamado à vida consagrada. Se não, a sua vocação também, responda com fidelidade, não tenha medo. Dê o seu sim generoso e Deus, no fim da sua vida, Ele recompensará, com certeza com a vida eterna e sobretudo com a sua visão beatífica, que é o que nos realiza na eternidade. Que Deus abençoe cada um de vocês.